Ó, essa é a segunda parte, hein? Depois vem a terceira. É matemática básica. Se escreve. Eu achei interessante tu falando, o Carlos falando a parada do Chelsea, que ele gostou ele começou a se interessar, a pesquisar sobre o Chelsea numa derrota, porque, cara, foi parecido comigo com a questão do Flamengo, porque eu só comecei a torcer pelo Flamengo, eu lembro que a minha família me colocava pra ver jogo do Flamengo, falando, vamos torcer e tal, e eu não tava torcendo, tá ligado? Porque eu não queria ver o jogo de futebol, mas só que eu lembro de ver alguns jogos do Flamengo no momento que ele tava pra ser rebaixado, que não aconteceu, graças a Deus, que eu ficava olhando o jogo com empatia porque os caras estavam meio que perdendo sempre, ou perdendo ou empatando. Aí eu ficava vendo o jogo, cara, quando é que eu vou ver uma vitória desse time? E eu não lembro se o técnico era o Joel Santana nessa época, mas eu sei que foi muito distante, assim. Eu acho que era coisa de 2000 a É bem capaz de 2005. ser nessa época aí mesmo, porque nesse período, se eu não me engano, o Flamengo escapou 2 vezes de ser rebaixado, tipo na última ou penúltima rodada. Deve ter sido nessa época aí mesmo, que os times eram bem fraquinhos. E aí eu comecei a criar uma identificação, tipo, com os campeonatos que não era, tipo, assim, a gente tem que ganhar o Campeonato Brasileiro. Não, eu gostava da Copa do Brasil, porque foi o primeiro título, assim, que eu vi do Flamengo. Porque ele tava numa maré de azar e tal. E aí, uma hora, ele acaba ganhando a Copa do Brasil. E aí, eu sempre tive um respeito pela Copa do Brasil em si. Tipo, que a maioria das pessoas não pegam, assim. As pessoas querem mais o Brasileirão, o Libertadores, que aí já escalona tal pro Mundial, que é meio um caminho assim que a gente pensa do futebol na América Latina. Mas eu sempre achei a parada da Copa do Brasil fenomenal porque eram times de diversos lugares ali, tu podia estar jogando com um time aleatório que não ia estar na sua série e tal. E aí acabei ganhando mais identificações depois com o Campeonato Carioca, assim, porque a parada ali quando era pequena era, cara, tem que ganhar um título, não importa contra quem. Se fosse contra o Boa Vista ou contra o Real Madrid numa final de interclubes, cara, pra mim tava a Pô, e mesma essa coisa, Copa tá do Brasil ligado? aí que você falou, que o Flamengo ganhou, foi a Copa do Brasil de 2006, que eu também lembro que eu tava assistindo com meu pai, também foi o primeiro título de grande expressão que eu vi o Flamengo ganhar, e tipo, ele já tinha vindo de uma derrota na Copa do Brasil, né, de um vice-campeonato para o Santo André em 2004, e antes disso já tinha sido vice para o Cruzeiro em 2003, então já eram 2 vices seguidos, e foi um troféu que, pô, veio na hora certa, né, para quebrar um jejum aí de títulos importantes e foi um título logo em cima do Vasco, né, cara? Então foi bem especial esse campeonato. Não, acho que é bacana, porque antigamente até a Copa do Brasil era mais imprevisível, eu diria, né? Porque pô, tu via times como Paulista, Santo André, campeões, aí o Figueirense chegando na final contra o Fluminense, perdeu, mas chegou. Então eu acho até ela era mais legal até, né, pra acompanhar. O Flamengo perdeu pro Santo André, foi ruim, né, mas surpresas que aconteciam, né? E aí o Flamengo depois ganhou em cima do Vasco e depois, mais recente, né, ganha em cima do Atlético Paranaense, né, em 2013, com aquele time do Brocador. Mas isso que o Douglas falou, né, do Flamengo no passado, que sofria muito para ganhar título, brigava para não cair, ganhar o Carioca, que a galera ia sair comemorando, né, Pentatri, essas paradas. Pô, acho que era uma época até mais, sei lá, a torcida era mais carente de títulos, então qualquer título que vinha, pô, era comemoração tipo, como se fosse Copa do Mundo. Agora, mais recente, né, com o dinheiro que o Flamengo tem e o time que montou, fica mais até a torcida até meio que desacostuma. No Campeonato Carioca, por exemplo, o Flamengo foi campeão, mas tipo, ninguém saiu na rua gritando é campeão do Carioca, até porque os outros times eram bem mais fracos, inclusive os maiores, né? Então, tem um pouco disso também, né, do passado a disputa até a fórmula de disputa, por exemplo, da Copa do Brasil era diferente, e isso deixava uma coisa mais imprevisível, até mais emocionante. E aí o time sendo campeão, né, a torcida já em empolgação comemorava como se fosse, como eu falei, uma Copa do Mundo, um título, sei lá, super importante. E é um título importante, não deixa de ser. Pô, eu lembrei do Bruno até outro dia por causa. Vocês viram que teve uma época aí no começo do ano que o MC Livinho foi contratado por um Audax, o Audax de São Paulo? E aí eu fiquei Vi. achando, cara, se um cara que Aham. joga só às vezes podia jogar, o Bruno que jogava todo dia,
O Bruno é um colega nosso, tá? Não é nenhuma referência a outros Brunos aí que existam. Não, eu até ia falar isso pra gente explicar aqui quem é Bruno. Bruno era o craque da turma lá no ensino médio, e aí era meio que aquelas paradas que a gente falou no início, né? Um monte de gente ruim com um cara bom, era todo mundo querendo o Bruno no time pra ganhar o jogo. joga a bola no Bruno. Ele ganhava vários jogos pra gente, né? A gente que Tinha que atrapalhava fazer ele. igual aquele episódio lá de Todo Mundo Odeia o Chris, a tática. Tipo, o time todo sai da frente, entrega a bola pro Chris e deixa ele jogar. Tinha que ser assim com o Bruno. A gente tinha que chamar o Bruno também para vir aqui pra conversa um dia, pra ele dar uma palavra. Ia ser da hora, pô, ele relembrando lá. Tinha umas horas que a gente desistia de jogar porque, tipo assim, o Bruno levava a bola, driblava todo mundo, aí a gente ficava pra trás. Aí o Bruno ficava bolado, aí ele também falava que ele não ia subir mais se a gente não fosse junto, porque meio que a gente não ia conseguir acompanhar o ritmo dele, tá ligado? A gente só... deixa ele lá, a gente pega a bola de volta se a bola vir pra cá e passa pra ele de novo. Saudade do primeiro ano lá na Fitec, cara. Isso aí era muito bom. Aquele futezinho lá naquela quadra aberta, velho. Eu lembro de várias histórias ali. A quadra aberta era muito zoada. Não, eu ia falar Fala que aí. eu lembro que um dia eu fui com a camisa do Arsenal jogar lá. Aí eu fiz acho que 3 gols. Que isso, hein, moleque? O Aubameyang do Anil, hein? O Aubameyang da ETFEV. Ai. Eu lembro que Mas fala aí, quadra, Douglas. porque tinha a quadra interna, que era uma quadra maneirona e tal, mas a quadra externa, ela tinha umas paradas que a gente não percebia enquanto a gente estava jogando. Mas só que, tipo assim, a quadra era uma quadra conectada com a quadra fechada. Então, o final dessa quadra aberta, ela tinha a pintura da área menor. Os caras não fizeram uma quadra que seria, tipo, retangular. A quadra era um trapézio. Ela ia fechando. E aí, tipo, a área que ficava lá no fundo era menor. E um dia que eu tava jogando, eu sem querer peguei a bola, eu era o goleiro, eu peguei a bola fora da área. E aí seria, tipo, o pênalti. Mas só que na minha cabeça, eu não senti que eu tava saindo da área. Aí depois, quando eu fui olhar de uma janela de uma sala lá que tinha que dava pra essa quadra, eu olhei, caramba, é a pintura. É muito menos espaço ali pra andar. Aí eu fiquei, caramba, a pintura do bagulho é torta e me enganou, tá ligado? Aí eu fiquei bolado 2 semanas. Eu fiquei bolado porque eu não podia contestar, porque já tinha acabado o jogo, já tinha passado o tempo. Eu falei, pô, eu não posso contestar isso agora. É tipo falar que o gramado tava muito verde. Caramba. Aquela desculpa de jogo. E aí, às vezes, tinha sol, aí tu não podia cair, porque, tipo, se tu ralasse o joelho, tu ia fritar, tá ligado? É raiz, né, cara? Nível hard. É raiz. Eu lembro de um jogo, mano, agora que eu fiquei lembrando dessas histórias aí dos fute lá da Fitec. Cara, teve um jogo que a gente ganhou dos malucos lá, velho. Os caras, aqueles malucos fominha lá da quadra. Caraca, o Douglas tava no meu time, não lembro mais quem. Eu sei que o Douglas fez um gol, que deu o passe pra ele, e acho que acho que o Douglas fez 2 gols, velho. E o último gol acho que foi o passe que eu dei pra ele. Alguma coisa assim. Eu falei, caraca, a gente ganhou, velho. Não acredito. Os caras saíram muito bolados lá da quadra. Eu falei, meu Deus, cara, conseguimos. Ô, Douglas, tu lembra daquela defesa que tu fez, cara, lá naquela quadra aberta? Qual defesa? Porque eu fiz muita Não, mas defesa essa foi idiota lá, tá antológica. ligado? Essa foi a defesa sarrando no ato, lembra? Não? Que um moleque chutou a bola, aí a bola veio, aí tipo, eu falei assim, eu pensei assim na minha cabeça, cara, eu não vou conseguir sair daqui, então eu vou fechar pra caramba aqui, a bola vai bater e não vai entrar no gol. Aí ela acertou com maior força, tá ligado? E eu não senti nada na hora, mas quando a bola foi lá pra baixo, eu comecei a sentir, tá ligado? Pegou nos Países Baixos. Eu só comecei a sentir depois de 1 minuto lá, o jogo lá rolando, eu, caramba, não devia ter feito aquilo. E eu lembro que nesse dia eu tava agarrando pra caramba, eu tava num time... Eu não tava nem num time de um dos moleques que eu conhecia. Aí eu tava jogando pra caramba no gol, aí eu, sei lá, maluco, vou continuar defendendo aqui, pelo menos manter a minha honra do dia. Porque, tipo assim, tu podia jogar mal pra caramba, mas se na outra semana tu fizesse alguma coisa direito, o pessoal já esquecia. É, isso é. Tu podia fazer 5 gols contra numa partida, na outra, se tu fizesse um gol, o pessoal já nem lembrava. Não, só pra pontuar, que às vezes vocês me chamam de Jordan, né? Não sei se a galera vai eu falei Jordan. É porque Jordan era meu apelido lá na... Talvez seja até uma boa vocês me chamarem de Jordan, porque pode ser... Vocês já estão acostumados a chamar de Jordan do que Lucas, né? Mais Jordan Lucas igual Jordan. Mas Jordan era meu apelido por causa do... ou Lucas Jordan. Jordan era meu apelido por causa do basquete, né? Porque eu curtia muito jogar e jogava lá também, joguei muito tempo lá quando eu era do 3º ano. Toda sexta-feira, mas jogava lá no último horário da quadra, que acho que era de 4h20 às 6, alguma coisa assim.
4,40, acho que até 6. E aí o pessoal me apelidou de Jordan. Todo mundo tinha um apelido, né? Quase todo mundo tinha um apelido. Aí meu era Jordan. É, porque tinha mais de um Lucas na turma, né? 3 Lucas, aí deram um apelido pros 3. O meu era Jordan, tinha o Jamal e tinha o King. É, tipo, o excesso de Lucas no mundo agora tá virando excesso de Enzo, tá ligado? É. O Enzo é o Lucas da nova geração. O Enzo antigo. É, exatamente. Aí no final a gente não chamava ninguém de Lucas, tá ligado? Tipo, não sobrava um Lucas pra chamar. Todo mundo ganhava um apelido lá e ficava. Enfim, mas podem me chamar de Jordan, eu não ligo não. É, então pra quem tá escutando o podcast aí, se a gente falar Lucas e depois falar Jordan, é a mesma pessoa, é múltipla personalidade. É, sou eu. O moleque é o fragmentado.